Bom dia, meninas. Vou informar vocês que a aula está sendo gravada, porque eu tenho que disponibilizar ela para os outros alunos que não estão aqui. Essa é uma experiência nova. Eu sempre gravo a aula, mas não tinha gravado ainda ao vivo, com a possibilidade dos alunos assistirem. Geralmente eu usava um outro programa, aí resolvi usar o Google Meet para a gente poder aproveitar. Pela experiência que eu tive agora com o segundo ano, as meninas gostaram bastante. Assim, falaram que deu para perguntar, elas pararam para perguntar, então é isso que eu queria falar para vocês. Fiquem à vontade para. Só vou pedir para deixar o microfone fechado por causa de barulho, porque como está gravando, às vezes a gravação não fica boa. Mas quando vocês quiserem, pode abrir o microfone e me perguntar. Eu às vezes falo meio rápido, vocês já me conhecem, a Priscila, né? A Ana Júlia nunca foi, assim, já foi minha aluna mais pequenininha, mas esse ano nós ainda não nos encontramos, nem a Carla nem a Ana Júlia. Agora a Priscila já era minha aluna em 2019, né, Priscila? Então, fiquem à vontade para me perguntar. Às vezes eu estou muito rápida, vocês. Opa, não entendi. Pode falar, tá? Sejam bem-vindas, que nós tenhamos um bom proveito do nosso aprendizado, tá? Eu preciso de vocês no retorno, assim, como que tá, se tá apresentando, se tá. Às vezes eu pergunto se tá aparecendo aí na tela. Estava fazendo o teste com a Carla agora mesmo. Colocando meu celular para carregar, senão a gente cai. A internet cai. Bom, vamos começar então. Fala um bom dia para mim aí, meninas. Bom dia. Achei que não tinha ninguém aí. Vamos lá então. Preciso só de um retorno. Vocês estão visualizando a tela? Então, a capa do PET está aí na tela. Vocês estão visualizando? Sim ou não? Acho que eu fiz um pulo aqui, gente. Peraí. Tá dando para visualizar, meninas, aí na tela? Não. Ainda não? Não. Então, peraí. Morreu um erro aqui. Tá dando agora? Aí, agora sim. Ok, obrigada pelo retorno. Bom, estamos iniciando então o Plano de Estudos Tutorado, volume 3 de Matemática. Eu sou a professora Carla, de Matemática, logicamente, do ensino médio, e esse PET é do terceiro ano. Hoje nós vamos tratar do assunto da semana 1. A semana 1
ela trouxe, eu sinceramente não consegui lembrar, eu acho que nós já vimos a questão de estatística. Ela trouxe como tema estatística, né? Dentro dos números, contagem, análise de dados, essa semana 1 vai tratar de alguns conceitos de estatística, média, mediana e moda. Pelo que eu me lembro, nós já vimos isso, não sei se foi no segundo ou ainda foi esse ano ainda, mas está retomando esse conceito. A questão da estatística, deixa eu passar aqui, ó. É uma coisa, está falando ali, essa palavra vem do latim e significa estado. Portanto, é basicamente o estudo de como se apresenta um conjunto de dados. Ela nasceu como ramo de matemática, assim como a ciência da computação nasceu das engenharias. Hoje, ambas são ciências exatas independentes. Hoje tem faculdade, né? Graduação em estatística. Então, é um ramo que cresceu bastante, principalmente nos dias atuais, né? Nessa sociedade nossa que tem muita informação, muita coisa para ser tratada. Então, a estatística vem complementar. Na verdade, a estatística, ela analisa os dados. A gente tem sempre essa necessidade, né? Foi surgindo, o homem moderno foi surgindo essa necessidade de, com a quantidade de dados, analisar esses dados, ou seja, não adiantava tantos dados se as pessoas não pudessem, não conseguissem fazer uma análise. Para que serve esse dado? Média, como é que para calcular certas decisões, certas políticas públicas, tudo é usada a estatística. O conceito mais básico de estatística é o conceito de média. É o mais falado, a gente vê ele assim, desde muito cedo na escola, ou em casa, ou em várias situações, a questão da média. Mais ou menos, deu, por exemplo, essa semana mesmo, deixa eu só autorizar alguém a entrar aqui, gente. Oh, meu Deus, tô apanhando hoje. Eu tô meio nervosa, gente. Não reparem que eu tô bem. Oi, Lucas, seja bem-vindo. Aqui. Voltou a visualizar a tela aí, gente? Tranquilo, né? Às vezes alguém vai entrar depois, eu vou ter que sair para poder entrar, para poder autorizar. Essa semana eu estava contando onde que a gente vê essa questão da média aritmética, que é a mais usada. Essa semana mesmo minha mãe chegou aqui, estava mexendo com a lá na roça, nossa, que era do papai dela, né? E ela chegou, Carla, o cara que está mexendo lá propôs o seguinte: ele pode fazer tanto ao quer, ou ele pode cobrar tanto para ir lá levar a turma, não sei o quê. Aí eu falei, mãe, vamos fazer uma média. Então, assim, ó, eu peguei o valor do desalqueire que estava dando e consegui calcular. Então, é um conceito muito presente na vida da gente, no trabalho da gente, né? Enfim, na sociedade em si. O que seria a média aritmética simples, que é chamada? A apostila, eu trabalhei bastante com a apostila porque estava muito direto os conceitos, tá, gente? Isso que vocês estão vendo aí está tudo na apostila de vocês, no PET, se vocês quiserem acompanhar. Deixa eu desligar o microfone de alguém aqui. Acho que alguém está com. O Lucas. Vou desativar o som para ficar mais. Se por acaso vocês pararem de visualizar a tela, me falem, porque eu não percebo, porque eu estou fora, eu não vejo que parou de compartilhar, tá? Vocês me avisem. Bom, vamos a um exemplo aí. Suponhamos que as alturas dos alunos em metro de uma turma de 40 alunos de uma escola estadual sejam as seguintes. Ele trouxe essa tabela aí, com várias alturas, que vai, eu acho que não tem ordem, ou está? Está até em ordem, que vai de 1,48 até 1,88. Então, percebam comigo, tem pessoas que medem 1,48 e tem alguém bem alto que mede quase 2 metros, 1,88. O que está pedindo aí? Uma altura média. Como é que a gente poderia calcular essa altura média?
Basicamente, o conceito de média é o seguinte: eu somo todos os valores, está aqui embaixo mostrando, tá? Eu somo todos os valores, aqui, ó. Somo todos os valores e divido pela quantidade de valores, ou seja, pelos 40 alunos. Eles já tinham feito o cálculo aí, somou tudo, 1,48, 1,55, e aí vai. Somou, o valor que deu foi 65,93, está aqui, dividido por 40, que é a quantidade de dados, ou seja, quantos alunos tem na sala. E deu uma altura média de 1,64. Trouxe a seguinte informação também, ó. Muitas pessoas têm a noção de que calcular a média consiste em somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Isso aí, às vezes, a gente até sabe. Só que a gente não para pensar o que significa 1,64, que deu aí 1,64 metros, né? 1,64 m. O que significa isso? Significa que se todos os 40 alunos dessa turma tivessem a mesma altura, essa altura seria 1,64. Ou seja, é a média de altura dos alunos, tá? É claro que, em termos de uso, esse valor não vai servir para muita coisa, mas porque o que você vai fazer? Calcular roupa, né? Medir a altura para instalar uma porta, não vai servir para muita coisa, mas é mais para cálculo mesmo, nessa situação aí. Isso é o conceito de média. Só queria falar o seguinte: essa questão de estatística é uma coisa muito atual. E eu não sei se vocês fizeram inscrição no Enem, eu, sinceramente, passou tão rápido, a inscrição foi tão rápida, quando eu vi já tinha acabado. Eu não vi os prazos, eu não vi na televisão, não vi em lugar nenhum. E eu não falei com vocês, assim, eu esqueci, eu não vi, realmente não vi. Mas o Enem traz muito essa questão de estatística, questão de média e a questão da média ponderada que nós vamos ver agora. Deixa eu passar para o próximo slide. Tá escrito aí, tá tudo certo, né, gente? Se tiver algum problema, vai me falando aí. Outra média comum é a média ponderada. Ela é um pouquinho diferente da média aritmética. Por que a média ponderada é diferente? Porque ela traz a noção de peso. Ou seja, esse peso funciona como grau de importância. Quanto maior o peso, mais importante aquele valor é. Então, vamos supor, quando eu falo para vocês assim, eu vou dar 2 trabalhos esse bimestre, só que um vai ter peso 2. O que significa isso? Que ele vale por 2. Eu vou contar ele 2 vezes. Então, qual é o trabalho que vocês vão se dedicar mais? Logicamente, que vai ser o que tem mais importância, o que tem mais peso, tá? Então, essa noção de média ponderada traz essa noção de peso. Como é que a gente calcula, na prática, a média ponderada? Não esquece esse termo, porque é usado nas questões do Enem. Média ponderada. Ela é calculada assim. É uma fração, uma divisão, só que no numerador, deixa eu pôr aqui, tá aqui. No numerador, olha aqui. O que vai no numerador? É a soma dos produtos da nota pelo peso. Vamos um exemplo, é mais fácil? Olha aqui, ó. Vamos supor uma prova com 4 questões: A, B, C ou D, com pesos. Então, olha aqui, respectivamente. A questão A tem peso 2, a questão B tem peso 2, a questão C tem peso 4 e a questão D tem peso 2. Onde é que eu vou mirar minha atenção na hora que eu estiver fazendo essa prova? Logicamente, se eu souber disso, eu vou mirar na questão C, porque errou a questão C, nossa senhora, a nota vai lá embaixo, porque ela vale por 4. Quando eu falo vale por 4, é como se eu tivesse que considerar o valor dela 4 vezes. É bem claro esse conceito. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um aluno que tirou as notas 3, 4, 5 e 6 em cada questão. Na questão A, ele tirou 3, na questão B, ele tirou 4, na questão C, ele tirou 5 e na questão D, ele tirou 6. É como se fosse nota separada, tá? Então, olha comigo aqui. A questão A,
se ela tem peso 2, ela tem que ser considerada 2 vezes. Então, olha o que foi feito aqui nessa forma aqui embaixo, nessa divisão. 3, que foi a nota que o menino tirou, multiplicado por 2. Por que 2? É o peso. Ela tem que ser considerada 2 vezes. Mais a nota da questão B, que foi 4, multiplicada por 2 também, porque o peso dela é 2. Mais 5, que é a nota da questão C, multiplicado por 4. Porque essa nota 5, que é a questão C, como a questão C tem peso 4, ela tem que ser considerada 4 vezes. Por isso que ela está sendo multiplicada por 4. E a nota da questão D, foi 6 que ele tirou, tem peso 2, então ela foi multiplicada por 2. Como é que eu resolvo isso? Isso tudo dividido pelos pesos. Isso aqui, gente, vou confessar, eu sempre confundo. O que eu ponho aqui no denominador? Não esquece, eu divido pelos pesos das questões. É como se fosse as quantidades de questões. Se a questão A tem peso 2, então ela tem que ser considerada 2 vezes, como se fosse 2 questões. Então, concorda comigo que, ao invés de 4 questões, essa prova tem 2. A questão A vale por 2, a questão B vale por 2, a questão C vale por 4 e a questão D vale por 5, por 2. Então, vai ser 2 mais 2, mais 4 mais 2, vai ser 10. Então, por isso que eu tenho que somar os pesos, porque é como se eu estivesse considerando as questões, quantas questões tem a prova. Ao passo que na média aritmética já me dá um número, 40 alunos, na média ponderada, eu tenho que considerar os pesos, como se eu estivesse contando as questões. Vamos resolver isso aqui. Não esquecendo que eu resolvo primeiro a multiplicação. Então, vai ficar 3 vezes 2, mais 4 vezes 2, mais 5 vezes 4, mais 6 vezes 2. Resolvendo isso aqui, né? Seria 6 mais 8, mais 20, mais 12, isso dá 46. Dividido pela soma dos pesos, que é 10, isso aqui me deu uma média de 4,6. Ele trouxe uma informação importante, que é o que eu falei para vocês. O peso maior puxa a nota para o lado dele. Então, olha aqui, ó. A média foi 4,6. A questão que tinha mais peso era a questão C, que ele tirou 5. Então, a média ponderada, olha lá, ficou 4,6, está bem próximo de 5. Isso quer dizer o quê? Que eu falei. A questão que pesa mais, eu tenho que me dedicar mais a ela. Alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Então, vamos seguir. Mudei o slide. Agora traz o conceito de mediana. O que é mediana? Primeiramente, para eu determinar a mediana, a primeira coisa exigida é que o conjunto de dados tem que estar em ordem. Ou ordem crescente ou ordem decrescente. Isso é fato. Quando pedir para determinar a mediana, vocês têm que ordenar, colocar em ordem. Ou do menor para o maior, ou do maior para o menor. Tanto faz. Só que precisa estar em ordem. Por quê? Porque a mediana é o valor do meio. Então, a mediana é o valor do meio. Observem essa tabelinha aqui, ó. Trouxe um rol, uma lista de dados que foi 10, 10, 20, 30, 40, 60 e 80. Se a mediana é o valor do meio, só um detalhe. Olha quantos dados eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Quando o número é ímpar, fica fácil, porque o valor do meio é fácil de eu visualizar. Se tem 7 valores, o valor ali é esse 30 que está aqui, ó. É exatamente quem está no meio. Então, a minha mediana, nesse rol de dados aqui, é 30, tá? E nessa outra tabelinha aqui, já é diferente. Ele tem um número par, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. O número é par. Como é que eu visualizo o do meio? Aí, o que eu faço? Eu calculo a média entre os dois valores do meio. Olha lá. Então, a mediana vai ser dada. Os dois valores do meio é 30 e 40. Então, eu vou pegar 30 mais 40, que divide por 2. 30 mais 40, 70, dividido por 2, 35. Então, eu falo que a mediana é 35.
Eu só vou fazer isso quando o número de dados for ímpar. Ele trouxe um exemplo aqui, ó. Suponhamos que se queira sintetizar em um número de salário, em um único número, os salários das pessoas que trabalham em um restaurante: cozinheiros, copeiros, garçons, recepcionistas. A tabela a seguir ilustra os salários, a média e a mediana. Então, aqui, ó, eu tenho salários: 1.200, 1.250, 1.250 e aí vai. São 8 salários aqui. Como é que se calcula a média? Aqui não está calculado, mas para calcular a média, lembrando, não tem peso nem nada, eu somo todos os salários e divido pela quantidade, que são 8 salários. Então, provavelmente foi feito isso. Somou tudo isso e dividiu por 8. Deu a média de 1.350. E a mediana? A mediana é aquele valor do meio. Acabamos de ver. Bom, são 8 salários. 8 salários é um número par. Vou pegar os dois valores do meio, 1.300 e 1.300, porque está em ordem aqui, tá? Como são números pares, eu vou somar 1.300 mais 1.300 e dividir por 2. Logicamente, vai dar 1.300 também. Então, a mediana é 1.300. Porém, se incluirmos o gerente do estabelecimento, olha o que vai acontecer aqui. Ele incluiu o gerente de estabelecimento e o salário do gerente é de 4.000, é um pouco mais, ou muito mais, né? Do que comparado aos outros, né? Então, aí quando eu calculo a média, ou seja, quando eu somo tudo isso e divido pela quantidade por 9, deu um valor de 1.644,44. E a mediana, 1.300. Nessa situação em que o valor inicial destoa muito do valor final, ou seja, 1.200 para 4.000 está muito distante, provavelmente essa situação aí seria melhor considerar a mediana e não a média, porque a média não representou um valor muito real por causa dessa distância entre o valor inicial e entre o final. Ficou claro isso? Bom, vamos agora ao conceito de moda, que é os 3: média, média ponderada, mediana e moda, 4, né? O que seria moda? Aí, coincidentemente, eles puseram uma roupinha, mas tem a ver com o conceito de moda, assim, que a gente ouve falar. Moda, o que é moda? Aquilo que está dando nas paradas aí, não é? O que está na moda? O que está na moda é aquilo que aparece mais, que está em evidência. E num conjunto de dados, a ideia é essa também. Olha nesse primeiro conjunto aqui, que tem essas roupinhas. Eu falo que não há moda. Por que não há moda dentro de estatística, dentro do conceito de estatística? Não sei por que eles puseram roupa aqui. Dentro do conceito de estatística, não tem moda esse conjunto, porque não tem nenhuma roupa, nenhuma peça que se destaca, nenhuma que se repete. Então, aqui eu falo que esse elemento é amodal. Ou amodal, ou eu falo que não há moda. No segundo conjunto aqui, ó, a moda é o elemento que mais se repete. Então, no caso, é essa blusinha rosa aqui, que se repete 3 vezes. Tem o vestido vermelho que tem 2 vezes, a bermuda que tem 2 vezes. O que mais? Mas o que mais se repete mesmo, ou seja, o que está na moda, é a blusinha rosa. Então, eu falo que a moda desse conjunto é o elemento que mais se repete. No terceiro conjunto, olha o que aconteceu. Eu tenho a bermuda, que se repetiu 3 vezes, e eu tenho o vestido, que se repetiu também 3 vezes. É o que mais se repetiu, esses dois. Então, quer dizer, eles empataram na disputa aí. Aí eu falo que esse conjunto de dados aí, ele é bimodal, ou seja, ele tem 2 valores que se repetem com a mesma frequência, tá? Então, os dois têm 2 modas, ou seja, ele é bimodal. Agora, no último conjunto, eu tenho alguns elementos que se repetem, olha lá. O vestido azul 2 vezes, a bermuda 2 vezes, a camiseta laranja 2 vezes e a blusa rosa 2 vezes também. Então, é muito elemento que se repete, não tem
um que se destaca ou não tem dois que se destaca. São vários elementos que se destacam. E aí, então, a gente fala que esse conjunto é multimodal, ou seja, quando mais de dois valores se repetem com a mesma frequência, tá? Para finalizar a questão do conteúdo, eu trouxe aqui. Não, trouxe não, desculpa. A gente fala, para finalizar, porque eu olhei para o lado de cá, o próximo slide. Todas essas medidas são chamadas medidas de centro ou medidas de tendência central. Por que isso? Porque é a tentativa de sintetizar os valores num valor único, ali no meio. É fazer cálculos de maneira que eu encontre um valor que represente o conjunto. Às vezes, a média aritmética, a média ponderada e a mediana podem não estar no conjunto, mas elas são uma média do conjunto. Já a moda, ela tem que estar no conjunto, ela tem que existir ali dentro do conjunto. O que eu ia falar não era nem isso, não. Eu ia falar da média... só pensando na questão do salário do gerente lá. Às vezes a média aritmética não é o melhor para representar o valor central. Aí é usado a mediana, porque como a distância estava muito entre o salário inicial e o salário final, a média não seria ideal. Então usou-se a mediana. Então essas são medidas utilizadas, ou a média, a aritmética ponderada, a mediana e a moda. Gente, tá tudo bem aí? Jesus, eu fico parecendo uma doida falando sozinha aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu tenho... Quero exibir um filmezinho para vocês. Deixa eu ver se dá certo. Eu esqueci de abrir ele. Ó, tenho Não vai dar certo de eu exibir porque tem que copiar. Tá visualizando aí, né? Bom, parar de visualizar, vocês falam. Essa mulher aí, que é a Florence Nightingale, eu queria colocar o filme dela, uma pequena biografia dela. Eu queria colocar para vocês verem. Ela foi, gostaria de ler para vocês, está meio pequena aqui para mim, mas dá para ler, ó. Ela foi uma reformadora social inglesa, estatística e fundadora da enfermagem moderna. Olha que poder, né, dessa mulher. Ela ganhou destaque ao servir como chefe e treinadora de enfermeiras durante a Guerra de Crimeia, na qual organizou o atendimento dos soldados feridos. Ficou assustada quando soube que entre 16 a 18 mil soldados morriam mais de doenças facilmente evitáveis do que no próprio combate. Então, olha só, a importância... Não, eu vou acabar de ler. Uma criação sua ajudou a tornar os números ainda mais visíveis. Ela literalmente desenhou um diagrama, hoje chamado de diagrama da rosa, de Nightingale, deve ser, que mostrava a redução da mortalidade de forma que não havia dúvidas de compreensão para qualquer um que o visse. As medidas, os desenhos e a dedicação de Florence inspiraram novas medidas de saneamento do exército e fora. Por sua criação matemática, Florence se transformou na primeira mulher a ser membro da Sociedade de Estatística Real e foi feita membro honorária da Associação Americana de Estatística. Ai, gente, que poder dessa mulher. Olha só. Aí tem esse filmezinho que eu gostaria de... Depois eu vou colocar lá no Classroom, tá? A Florence, primeiramente, a profissão inicial dela era enfermeira. Só que quando ela estava lá servindo, né, na guerra, ela percebeu que
morria mais soldado de doença simples, que poderia ser evitada, do que do próprio combate, do que no próprio combate. Então, quer dizer, isso era uma coisa assim que poderia ser evitada. E aí, o que ela fez? Os dados que ela tinha em mãos, de soldados que morriam, de soldados que sobreviviam, de soldados que iam para casa, ela construiu esse esqueminha aí, que é chamado diagrama da rosa de Nightingale, deve ser. Nesse diagrama, olha só, dá para visualizar claramente por qualquer pessoa que o que acontece com a morte dos soldados. E com essa descoberta, essa descoberta estatística inspirou em novas políticas de saneamento, não só no Exército, mas fora do Exército. Então, é um impacto muito grande na ciência, na pesquisa científica. Depois assistam, não deixem de assistir o filme dela, não, tá? Eu não consegui copiar aqui, não vou ficar parando, não, porque senão a aula vai acabar se alongando. Bom, nós temos agora a questão dos exercícios. Vamos lá? Vocês estão tão quietinhos que eu estou com medo de vocês não estarem me ouvindo. Se vocês puderem me dar um retorno, eu agradeceria. Tá tudo certo. Obrigada. Eu fico parecendo uma louca falando sozinha aqui, porque eu não me vejo, não vejo vocês, não vejo nada. No próximo dia eu vou ligar no meu celular também, porque eu fico vendo. Bom, vamos para as atividades agora. Na estatística, uma maneira de lidar com conjuntos grandes de dados é usar uma planilha. Este exercício ilustra como um radar instalado em uma rodovia está em fase de teste e capturou as velocidades em quilômetros por hora de 20 veículos, mostrados na figura a seguir. Aí aqui está pedindo para a gente usar o Excel. Digite os valores em uma planilha conforme mostrado. Em seguida, em uma célula vazia, digite igual média, abre parênteses. E depois selecione. Eu vou ensinar vocês melhor do que eu ficar lendo isso aqui. Se vocês já não sabem, vamos dizer. Mas vamos supor que vocês não tenham computador em casa. Me difícil que vocês estão me assistindo aqui, mas vamos supor que ninguém tenha o Excel. Pode ser que vocês não tenham o Excel. Como é que eu calcularia a média, que é o que está pedindo nesse caso aí? Está pedindo o quê? Calcule a velocidade média dos veículos. Basta, não falou se é média ponderada, até porque não deu peso, então é média aritmética. Basta somar todos os valores da tabela, foi o que eu fiz aqui nessa fração enorme que deu. Dá um trabalho danado, né, para a gente somar, dividido por 20. Por que 20? Porque são 20 veículos, é a quantidade de elementos da tabela. E aí me deu uma velocidade de 76, uma velocidade média de 76,5 km por hora. Tá? Então, essa seria a velocidade média. Mas aí, vamos lá. Vou ter que sair aqui, peraí. Ter que sair. Aí. Agora eu vou ter que ficar no modo do coisa aqui mesmo, peraí. É que eu já falo para vocês o que eu estou fazendo aqui. Vocês devem estar visualizando uma tabela aí na tela de vocês. O que pediu o exercício? Tá aí no Excel. Vou comentar isso aqui, que senão vocês não... Jesus. Eu vou acertar aqui. Aqui. Ó, eu tô dentro do Excel ou não tô? Tô dentro do Excel, que é um programa que faz parte do pacote Office. O que significa isso, Carla? É o pacote, é o Word, Excel, PowerPoint. É uma coisa, gente, que se vocês não têm costume de trabalhar, para as nossas profissões futuras, não tem como não trabalhar com Excel, Word, esse tipo de ferramenta. PowerPoint, que é o que eu estou usando para apresentar para vocês. Vocês já devem ter costume com isso, se vocês mexem com o computador algumas vezes. O que eu fiz aqui? Ó, é o que mandava lá, ó.
digitei os valores das velocidades dos carros, está em cinza aí. Aí, o que ele fala? Para digitar numa célula aqui, ó. Eu vou digitar ali, ó, igual, média, ó, média, abre parênteses. Aí eu vou selecionar a tabela que eu quero calcular a média. Viu ali? Fecho parênteses. Dou Enter, como em passe de mágica, me deu a média ali. Deu para compreender o que eu fiz? O Excel é esse programa que trabalha com células, com linhas, colunas e fórmulas. É o que eu volto a repetir. Se vocês não tiveram ainda acesso a esse programa, vai fazer falta se vocês forem trabalhar em algum lugar, assim, em qualquer lugar, gente, mexe com Excel. Faz análise de dados e na estatística usa bastante. Eu até gostaria, assim, se pudesse dar um cursinho de Excel para vocês, eu gostaria de dar, se vocês não tivessem conhecimento. Então, seria isso, ó. Digitei, selecionei, calculei a média, tá? É só isso que o exercício está pedindo. Como vocês não têm jeito de registrar isso aqui na apostila, registra para mim assim, ó, tá? Como se vocês tivessem... Calcula também isso aqui na calculadora, soma isso aqui, divide por 20, vai dar os mesmos 76, quilômetros por hora. Essa é o exercício 1, só isso. O exercício 2 está aqui na tela. Outra maneira, se não estiver visualizando, me avisa, tá? Outra maneira de usar a tecnologia para tratar dados estatísticos é usar uma linguagem de programação. Essa, sinceramente, eu não conheço. Por exemplo, considere esta tabela hipotética com o levantamento do preço do litro de gasolina em reais em diversos postos de combustível de Belo Horizonte. Então, está aqui na tabela os preços dos combustíveis dentro de Belo Horizonte. O código de Python a seguir calcula e mostra a média, a mediana e a moda. Quais são os valores encontrados? Então, na verdade, aqui ele mostra um programa que eu particularmente não conheço, que calculou a média, a mediana e a moda. Se a gente for analisar nessa figura aqui cinza, tá lá, from estatística, para estatística, importar, média, mediana e a moda, tem os dados aqui, é um jeito de calcular. Mas nós vamos calcular do jeito tradicional, porque não tem outro jeito da gente calcular, não. Nessa situação, porque eu não conheço esse programa. O que eu tenho que fazer? Claro, muito mais difícil. Somar todos os valores do combustível e dividir pela quantidade de postos, ou seja, pela quantidade de valores, que são 5 vezes 5, são 25 valores. Então, eu somei todos, dividi por 25 e encontrei aqui uma média de 5,47, que é o preço médio do combustível em Belo Horizonte. Mas, para não perder essa oportunidade, eu vou calcular também no Excel. Vou mostrar para vocês como que calcularia, ó. Eu coloquei aqui na tabela do Excel todos os valores, tá? Vou fazer da mesma maneira que eu fiz em cima. Vou calcular a média. Vou escrever aqui do lado. Igual, média, abre parênteses. Aí eu venho, seleciono. Da onde eu quero a média? Daqui. Dessa tabelinha agora. Não quero aquela de cima. Fechei o parênteses. Dei Enter. Eu cheguei ao mesmo resultado. 5,47, tá? Esse exercício, ele pediu também, gente, para a gente calcular a mediana. Então, a mediana, o que eu falei para vocês que eu tenho que fazer na mediana? Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar esses valores em ordem. Vou fazer isso no Excel também, ó. Eu copiei aqui, vou copiar todos esses valores aqui, ó. Copiei essa linha, copiei essa. Vou copiar essa também. Vou copiar essa quinta linha, tá indo ali na frente. Deixa eu... Essa quarta linha. Tá aqui, ó. E vou copiar a quinta linha. O Excel, copiei, e aqui, ó. Por que eu fiz isso? Porque o Excel, ele tem uma característica que ele consegue classificar esses valores, e é isso que eu quero colocar eles em ordem.
Só que se ele tiver na tabela, eu não consigo fazer. Eu tenho que fazer isso aqui, ó, colocar eles ou em linha ou em coluna. Então, coloquei numa linha só, ó. Aí, eu vou selecionar esses dados. Ó, deixei com o mouse, eu faço isso. Vou arrastando, ou mouse ou teclado. Estou usando o teclado aqui, caso eu goste mais de usar o teclado. Selecionei os dados que eu quero. Aí eu vou vir aqui, ó, classificar, classificação personalizada. Aí eu vou pôr aqui, ó, classificar por... Vou olhar aqui primeiro, peraí. Qual que é a coluna? Acho que é a coluna, essa coluna aqui, ó. Para eu saber qual coluna, eu vou olhar em cima, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Porque a coluna tá na vertical, tá? Nossa senhora, esqueci. A, B, C, D, E, F, G, H, I. É a coluna I que eu vou começar a classificar. Então, vamos lá. Classificação personalizada. Classificar pela coluna I. O valor das células, olha aqui que ele já me deu, ó, do menor para o maior, ok? Devia ter calculado, tá, gente? É o mal de aula ao vivo. Espera aí. Não deu certo, não. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer por coluna. Eu acho que eu fiz por coluna ontem, por isso que não tá dando certo. Ó, vou fazer aqui, ó. Vou copiar elas uma embaixo da outra, ao invés de lado, ó. E vou copiar a quarta coluna e vou copiar a quinta coluna. Aqui meus dados, ó. Aí eu vou pôr aqui em cima, ó, valor. Para saber. E vou selecionar, vim aqui classificar, classificação personalizada. Aí sim, ó. Valor, valor das células do menor para o maior. Cruza os dedos aí. Agora sim, gente, ó. Olha só, ele ordenou, ó, do 507 até o maior valor, que é 5,99. Por que que eu fiz isso mesmo? Vamos lembrar? Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Porque eu preciso achar a mediana. Eu preciso achar a mediana. E para eu achar a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar em ordem. Vamos pensar o seguinte: são 25 valores. Concordam comigo que o valor é aquele que vai estar no meio? 12 de um lado, 12 de outro, 24. Então, o valor 13º vai estar exatamente no meio, vai ser minha mediana. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha aqui, aquela célula ali, ó. Olha lá, 5,39. Então, eu vou escrever a média. Vou escrever aqui, média. É os 3 casos que preciso. A média, mediana e moda. A média eu já tinha calculado, que é 5,47. A mediana, coloquei eles em ordem e achei que a mediana é 5,39. Mediana. E qual é a moda? Vamos lembrar o conceito de moda? Moda é aquilo que repete. Então, vamos pensar aqui, ó. O 5,10 repetiu. O que mais? O 5,23 repetiu 2 vezes. O que mais? Tem mais algum repetido? Eu acredito que não. Não, tem não. Então, o que que eu vou falar? Que a moda é 5,10 e 5,23. Ou seja, ele é um conjunto bimodal, porque ele tem 2 modas, tá? Conjunto bimodal. Ficou claro? Espero que sim. Opa. Aí, conjunto bimodal, tá bom? Então, esse era o exercício 2, tá? Para calcular esses 3 valores. A seguir, nós temos
um exercício seguinte, que também é bem simples. Essa questão de estatística é saber mesmo, gente. Suponha que você seja presidente da Agência Nacional de Petróleo e queira criar um índice que representa o preço médio do litro de combustível no Brasil, de todos os combustíveis, gasolina, diesel e álcool e etanol. Esse índice será uma média ponderada. Ó, ele já trouxe já para a gente calcular em média ponderada dos valores dos preços médios dos combustíveis, na forma explicada a seguir. Ok. Vamos admitir que a cada 100 litros de consumido combustível, de combustível consumido no país, 50 seja de óleo diesel, 30 de gasolina e 20 sejam de etanol. Se é média ponderada, gente, ele vai querer que a gente calcula usando peso. Vamos lembrar o conceito de peso. O conceito de peso está relacionado com importância. Então, ou seja, qual que é mais importante, diesel, gasolina ou etanol? É aquele que é mais usado, é aquele que tem peso maior. Ou seja, 50 litros de cada 100 litros, 50 é de óleo, 30 de gasolina e 20 de etanol. Então, quer dizer, a importância, o peso de cada um é esse. Do diesel, 50, da gasolina, 30 e do etanol, 20. Digamos que os preços médios desses combustíveis sejam R$ 4,40 para o diesel, R$ 5,50 para a gasolina e R$ 4,60 para o etanol. Esses são os valores. Usando estes dados, qual será o índice encontrado por você? Lembrando que a gente está procurando a média ponderada. Como que eu vou calcular isso, então? Preço do diesel. Como é que calcula a média ponderada? É o preço vezes 50. Por que 50? É o peso do diesel. É como se eu repetisse o preço do diesel 50 vezes. Lembrando que, como o diesel tem peso maior, a média vai puxar para esse preço aqui, tá? Vamos ver agora. Mais 5,50, que é o preço da gasolina, vezes 30, porque 30 é o peso da gasolina. Mais 30 vezes repetido o preço da gasolina. Mais 20 vezes o preço do etanol. Repetiu 20 vezes o preço do etanol. Isso tudo dividido pelo quê? Eu tenho o costume de errar aqui. Acabei de falar para vocês lá em cima. Eu, às vezes, somo assim, ó, são 3, gasolina, etanol e diesel, são 3, aí eu divido por 3, não dá certo. Eu estou dividindo pelo peso. Por que eu divido pelo peso? Que é como se fosse a quantidade de cada um. Então, diesel, a quantidade de litros de diesel, 50, quantidade de gasolina, 30, quantidade de etanol, 20. Soma esses 3. Resolvendo lá, 50 vezes 4,40, 220, mais 30 vezes 5,50, 165, mais 20 vezes 4,60, que dá 92. Somando esses 3, 477 dividido pela soma dos pesos, que é 100. A média ponderada será 4,77. Olha o que eu falei. 4,77, tá? É o preço que a gente está procurando, é a média que a gente está procurando. Tá bom? Ah, tem um exercício 4 aqui, gente. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu errei aqui. Que eu esqueci de pôr. Peraí, depois eu corto isso lá no vídeo. Eu esqueci de pôr animação, aí fica aparecendo, não quero que apareça. Parar a apresentação, vou apresentar de novo.
Tá aí na tela. Esse exercício faz parte do Enem de 2018, na segunda aplicação. Então, como eu falei, o Enem traz sempre exercício direcionado à estatística. O índice de massa corporal de uma pessoa é definido como quociente entre a massa dessa pessoa, medida em quilograma, ou seja, a gente chama de peso, né? Mas o certo é falar massa da pessoa. E o quociente entre a massa e o quadrado da sua altura, medida em metro. Então, qualquer um pode calcular esse índice dessa maneira. O peso dividido pelo quadrado da altura. Esse índice é usado como parâmetro para verificar se o indivíduo está ou não acima do peso ideal para a sua altura. Durante o ano de 2011, uma pessoa foi acompanhada por um nutricionista e passou por um processo de reeducação alimentar. O gráfico indica a variação mensal do MC dessa pessoa durante o período, ou seja, de janeiro a dezembro. Tá aqui no gráfico, ó, de janeiro a dezembro. Para avaliar o sucesso do tratamento, a nutricionista vai analisar as medidas estatísticas referentes à variação. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação do IMC dessa pessoa é. Então, na verdade, o que a gente está procurando é a mediana. Atenção! Existe um certo tendência da gente olhar no gráfico e falar assim, deve ser esse valor que está mais pontudinho aqui. Ou deve ser esse de baixo aqui e nas pontas. Cuidado com isso, porque nesse exercício aqui não basta eu olhar no gráfico. Eu vou usar o gráfico para colher os dados, mas não basta olhar. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos montar uma tabelinha com os dados desse gráfico. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Aqui, ó. Aí eu pus os meses de janeiro a dezembro e fui anotando, ó. O de janeiro, olha aqui onde está o mês de janeiro. Aqui, ó. Tentar fazer. Mas essa caneta é muito ruim. O marca-texto que às vezes fica melhor. Aqui, ó. De janeiro tá aqui. De fevereiro, tá aqui, ó. Nessa pontinha, ó. Vou seguir aqui, ó. E achei aqui. 27,7. Pus ali. De março, mesma coisa. Março, vou olhar aqui, 27,1. E assim eu fui fazendo. De abril, é nessa pontinha. Opa! De abril tá aqui, ó, 27,4. De maio, tá lá. Gente, isso aqui é difícil. 28,3. De junho, aí de junho, sim. Aqui, ó, esse é o risco, ó, de eu pegar esse valor aqui, ó, 28,6. Ainda bem que não tem ele aqui nas alternativas. Julho, nossa senhora, agora foi feio. Julho tá aqui, também 27,7. Agosto e assim sucessivamente. Setembro, outubro, e fui fazendo isso. Será necessário vocês fazerem isso também, quando vocês estiverem resolvendo esse tipo de exercício no Enem. Olhar os dados, porque aqui não tem. Coloquei na tabelinha. E agora? Agora, o que está pedindo o exercício? Está pedindo a mediana. Lembrando que a mediana, os dados têm que estar em ordem. Então, eu fiz uma outra tabelinha e coloquei os dados em ordem. Ou seja, do menor para o maior. Aí os meses não ficaram em ordem, não tem problema não. Olha lá, começou no 26,2 e terminou no 29,5. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Oh, meu Deus. Vocês me perdoem, gente, que a primeira vez é sempre mais complicado. Então, eu tenho que achar a mediana. Como é que eu vou achar? São 12 valores. Então, concordem comigo? Vocês concordam comigo que 12, se fosse 13, eu acharia o valor do meio ali. Mas 12, eu tenho aqui. Os valores do meio é 27,4 e 27,4. O que eu vou fazer? Uma média entre esses dois valores. Lembra que eu falei? Se o número for par, são 12, né? Par, eu vou achar a média. Se for ímpar, eu já escolho de cara.
Mas vocês concordam comigo também que uma média entre agosto e dezembro, que dá 27,4, logicamente vai dar o mesmo valor. Olha lá, média, vou somar os dois, dividir por 2, vai dar 27,4. Ou seja, opção A. Bom, voltamos aqui. Esse foi o último exercício da semana 1 do terceiro ano do ensino médio. Bom, eu vou começar falando e para a gente finalizar. Gostaria de agradecer imensamente, mas de coração mesmo, a presença de vocês aqui. Eu não sei, eu quero abrir a palavra para vocês, o que vocês têm para me falar, mas queria também pedir desculpas pelas falhas, que a gente fica um pouco nervosa, é mais fácil gravar só eu sozinha aqui, mas, enfim, achei que dessa maneira, eu abrindo para os alunos, seria mais uma chance a mais, tá? De vocês estarem... Vocês estão numa fase decisiva da vida de vocês, então eu acho que vocês precisam... Até ficou bem mais fácil para entender a matéria. Oi, Lucas, que coisa boa. Então fala aí, fala o que você achou. Você achou mais fácil? Lucas? Eu acho que falhou aí, gente. A intenção é essa mesmo, que vocês, embora a matéria seja assim fácil, né, e até um pouco chata, porque tem que ficar falando demais, eu queria que fosse mais dinâmica, assim, do segundo ano foi melhor, era semelhança de triângulo, então foi bem legal. Então, essa matéria de estatística é mais complicada, mais chatinha. Mas, enfim, a gente tem que saber, é uma matéria bastante atual. E... Lucas? Ele deve estar com problema no microfone. Na hora que você conseguir falar, você fala. Eu gostaria de ouvir vocês também, Priscila, Elaine, Ana Júlia, se quiserem falar alguma coisa, o que acharam, o que eu poderia mudar, melhorar, o que não ficou muito visível para vocês. Querem falar? Eu também gostei, mas assim... Que bom, Ana Júlia. Ficou ótimo, ficou ótimo. Então, tá bom. A aula ficou melhor, assim. Priscila, você tá com saudade de mim? Tava. Eu tô também, gente. Com saudade de vocês. Ai, ó. Pena que foi no horário do vôlei, Carla. Não, então vamos mudar, ué. Quer que mude? Quase que o Brasil perdeu aqui. Tá no vôlei? Com todo respeito, mas um olho nessa aula, um olho no vôlei. Por isso que você escolhia, né? Eu nem sabia que tava passando vôlei. Nossa, já vai passar sufoco aqui, ué. Então. Qualquer coisa depois vocês assistem alguma parte que não entendeu, então, da matéria. Certo, mas pode continuar com essas aulas assim que gostei. Para mim, tá legal. Então, tá legal. É bom que vocês já ficam prontas. Matemática essa semana já tá tranquilo, né? Podem ir escrevendo, anotando, fazendo junto comigo. A nossa aula vai ser toda quarta, às 9 horas. 9 horas, hoje foi 9h30, porque eu tive que fazer a do segundo antes. Esse horário tá legal? Pode ser? Sim. Tá. Pode ser, sim. Qualquer coisa vocês vão me avisando, tá bom? Uhum. Obrigada, gente. Então, Obrigada. Beijão. Até semana que vem. Tchau. Se vocês quiserem estar aqui. Tchau, tchau.